cuidado a escrever JavaScript, pois é uma bagunça. Um ano atrás, se a gente pegasse o módulo do pedido, se a gente fosse fazer do jeito que a gente fazia antes, documente, tudo em JavaScript normal, eu acho que ia ficar pior do que estava antes do pedido. Imagine o tanto de pedido que tem hoje, o módulo do pedido, tem um monte de script, né? E imagine a gente fazendo isso daí do jeito que a gente fazia antes. O Bolha fazendo aqueles colchetes, posição zero, imagina, nossa. Ninguém ia entender. Até ontem o Rodrigo pôde presenciar isso daí. Nós pegamos um bug e tinha que fazer, estava com aquele Yahoo. E aí, aquele código eu sei que era do Bolha, que eu conheci. Aí o Rodrigo ficou aí, o que é isso daqui? Posição -1 para lá, -2, 0, coluna para cá. Não dava para entender nada, né, Rodrigo? Aí nós até nem deu, jogamos fora aquela ali e fizemos de outra maneira, que não tinha condições. Então eles falam que a gente tem que cuidado para escrever JavaScript. É poderoso, tem que usar, a gente pode usar, mas a gente tem que aprender, ter conhecimento para escrever. Eles falam para a gente utilizar padrões de sintaxe. Não adianta o Júnior escrever da maneira dele, uma variável, eu quero escrever desse jeito, o Bolha de outra maneira, o Ricardinho de outra. Então a gente tem que ter um bom senso na equipe, na nossa equipe. A gente fala, não, o padrão é esse daqui, todo mundo tem que seguir o padrão, para não ficar uma bagunça, né? Porque senão o projeto vai ficar na salada, ninguém vai entender nada, cada um faz de um jeito, o outro vai dar uma variável do filho, outro do primo, né? Então tem que ter um padrão, sei lá, cada empresa, se a gente eles falam, se a nossa empresa quiser pegar um padrão e fazer, tudo bem, e outra empresa tiver outro padrão, cada empresa, se quiser colocar um padrão, tem, mas se aqui tiver um padrão, tem que seguir o padrão, beleza? Sempre que possível, utilize constantes. Para que eles falam? Para não evitar aqueles números mágicos lá no código, 1, 12, sei lá. Então, se você for colocar, você não cria uma constante, o que significa esse número 12? Sei lá, ICMS, né, tributação, 18. Então, não coloca simplesmente 18, porque quando você está lendo o código, você já vai... tributação 18, beleza. Agora se você vê um 18, fala, o que é isso daqui 18, né? Até você ir, chama um cara que entende um negócio, o que significa esse negócio aqui? Então eles falam para a gente utilizar sempre que possível constantes, para o código ficar mais legível. Divida bem os métodos de acordo com suas responsabilidades. Então, quando a gente está desenvolvendo, tomar cuidado para não começar a encher um monte de coisa lá dentro do método, só o que ele for fazer, desacopla o máximo possível para ele não ficar cheio de coisas, porque eles falam assim, a mente humana, quando você começa a ler um código, você não consegue guardar muitas coisas. Quem tem que guardar muitas coisas é a máquina. Se você começar a ler um método que tem muita coisa, provavelmente você vai desistir de ler. Foi o que aconteceu comigo ontem com o método que eu peguei no Bolha. Não estava entendendo nada, um monte de coisa, e eu falei, eu desisto de ler isso, vou refazer esse negócio, não estou entendendo nada. Então eles falam isso daí, então tomar cuidado com isso. Como podemos evoluir? Essa é a pergunta que eles colocaram lá. De várias maneiras, né? Estudando, mas o que eles colocaram aqui que eu queria falar, eles falaram para a gente pode evoluir também participando de projetos open source, porque você aprende com pessoas experientes, desenvolvedores que já participaram de diversos projetos grandes, e você vai estar colaborando e vai estar aprendendo ao mesmo tempo. Então, uma forma de evoluir, uma das formas de evoluirmos, né, é fazendo isso daí. Interface simples e acessível, isso daqui está relacionado ao usuário. Eles falam também, isso daí está lá no livro, o El acabou de apresentar. Então a gente tem que procurar fazer uma interface simples e acessível para o usuário. Antes de fazer a interface, pensar que tipo de usuário vai usar essa tela, se ele conhece muito de informática, se ele não conhece. Então a gente tem que fazer... para não ficar quebrando a cabeça, né, para usar a tela, não ficar toda hora ligando no suporte para perguntar para que significa isso daqui, para que faz isso daqui. Não, se a gente fazer o mais simples possível, ele vai conseguir entender. Eu sei que não é fácil, mas a gente tem que tentar se aperfeiçoar muito nisso, porque
as telas do TEC mesmo, às vezes eu mesmo entro e não consigo entender o que significa. Chamo China lá, ô China, para que serve isso? Não estou entendendo, né? Então a gente tem que tentar melhorar isso daí no nosso projeto. Usuários sempre esperam que os aplicativos sejam rápidos, então não adianta a gente fazer uma tela bonita, cheia de frescuras, né, design bonitinho, e quando o cara clica, o cara fica lá e o negócio não funciona, o negócio não vem, e aí o cara vai falar, não adianta, o tempo que você levou para desenvolver, sabe, o código por trás pode estar bonito, sabe, com uma estrutura beleza, mas perdeu muito tempo. Mas esse detalhe o usuário vai falar, meu, que lixo, isso aqui não funciona, né? O sistema é uma porcaria, eu preferia antigamente, mesmo que estava feio, entendeu? Que estava horroroso, mas o pensamento do usuário é esse. A gente mesmo, quando a gente está navegando na internet, quando você clica lá, demora, você fica, nossa, que saco, a internet está um saco, está uma carroça, esse site não presta, né? Imagina o usuário, né? Então, a gente tem que pensar nisso daí. Vamos também pegar um pouco do tempo para otimizar a performance, né? O Gino já falou, comentou esses dias aí, para a gente olhar o SQL lá, para ver se está fazendo muita select, né? Testar o desempenho mesmo, os testers, pegar nisso, clicar para tentar detonar o banco, para ver se está deixando, porque se não der para trazer tudo de uma vez, coloca a validação, né? Faz alguns fios obrigatórios, então eles falam isso daí. Tente manter os sistemas o mais simples possível. Na verdade isso daí é praticamente a mesma coisa daquele que eu coloquei, né? Só que eles também falam em questão de usuário, de usabilidade e em questão também de codificação, eles falam das duas coisas. Então não não fique inventando, sei lá, uma lógica dando a volta no mundo, sendo que você resolveria aquilo em uma única linha. Então seja simples e objetivo, né? Não precisa ficar, quanto mais você escreve, o seu código vai ficar bonito, não. Igual eu falei para vocês nas palestras anteriores, quanto menos você escreve, o seu código é maravilhoso, né? Então a gente tem que pensar nisso. Existe um impulso de usar novas tecnologias. Antigamente mesmo, acho que quando eu entrei aqui, eu estou aqui há 4 anos e meio, mas há uns 2 anos atrás, tudo que surgiu, eu lembro que, vamos colocar, tá novo, né? E eu lembro que o Luizão falava, toma cuidado, não sei o quê, uma das coisas foi a atualização do Oracle, eu lembro que sempre quando saiu uma versão nova, vamos atualizar, aí colocava e dava um problema, porque a gente, na verdade, era as cobaias, né? Para testar aí. E a gente sempre teve problema, então tome cuidado com isso daí, com as tecnologias novas, inserindo um monte de tecnologia. E eles falam também, só usar, por exemplo, um padrão, por exemplo, um pattern, se realmente for preciso, não fique enchendo só para dizer que você tem isso daí, né? Então, a gente tem que tomar, eu sei que às vezes como a gente gosta de tecnologia, sempre colocar as coisas novas, mas a gente tem que, sei lá, faz um projetinho de teste, então usa lá, mas toma cuidado para colocar um projeto que vai para o cliente, porque na verdade se der errado, quem vai ficar chateado são os nossos clientes. Invista o tempo em otimização, igual eu falei antes, né? Eles falam que você vai ganhar tempo investindo em otimização, em questão do tempo de performance. Às vezes a gente fica, mas nossa, que saco ficar testando isso daí, vai levar um tempo, vai demorar muito. Mas eles falam que em sites web, tem muitos usuários que acessam o seu produto, no nosso caso o Tech, então a gente não vai estar perdendo tempo investindo em otimização. Vai demorar um pouco mais para testar, mas a gente vai estar ganhando, porque o usuário vai ficar satisfeito com a gente. Um aplico de software é uma entidade ativa, eles falam, né? Então, um aplico de software, ele sempre tem que estar, quando a gente está desenvolvendo, a gente tem que ter atenção quando a gente está desenvolvendo, né? Fazer um projeto que ele dure, nunca pensar em fazer um projeto que, sei lá, vou fazer um projeto, vou fazer esse módulo aqui só para durar, sei lá, 2 meses, não. Faça ele, né, para ele durar. Eles falam que a gente, como os arquitetos, tem que fazer produtos para durar, então a gente tem que ter atenção quando a gente vai desenvolver, porque o nosso projeto sempre vai ter atualizações, então se a gente ficar fazendo coisas erradas, gambiarras, nós não vamos conseguir atualização, não vamos conseguir entender o que nós escrevemos mesmo. Se eu escrevi um código, sei lá, que eu fiz uma gambiarra há 1 mês atrás, se eu pegar ele hoje eu não vou conseguir entender, eu vou ficar nervoso comigo mesmo, né?
Então o projeto de software está sempre em melhorias, né? Sempre tem que ter testes. Então quando a gente vai escrever, sempre fazer um teste, toda a palestra a gente fala, né? O André falou, o Bolha falou, então a gente sempre está batendo na mesma tecla. Sempre tem adaptações também, né? Então, é isso que eles falam que quando a gente vai desenvolver um projeto de software, a gente tem que tomar esses cuidados. Lógico, eles colocaram mais coisas, mas eu achei essas daqui as mais importantes para passar para vocês. Então eles falam do que depende o sucesso de um software. Justamente disso daí, né? Tá ligado a isso daí, porque ele fala, o sucesso de um software depende de um código flexível, um código que seja fácil da manutenção, porque senão o seu software não vai ter sucesso, porque ele não vai ser um software que vai durar muito tempo, né? Porque se você não fez todos esses padrões, né? Igual nós estamos falando há várias apresentações, eu estou falando várias apresentações, então a gente não vai conseguir, ele não vai ser um software durável. Às vezes você vai ter que acabar com aquele projeto, que não vai conseguir entender mais nada e fazer do zero. Então é isso que eles falam, que um software depende disso para ter sucesso, de todos esses tópicos que eu falei. E se a gente começar a desenvolver pensando nisso, os nossos módulos não vão precisar mais ter aquele retrabalho de apagar tudo e fazer tudo de novo. Às vezes não vai ter jeito, né? Às vezes, que vai mudar na verdade tudo, a regra de negócio não tem mais nada a ver, tudo bem. Mas em relação à codificação, nós não vamos precisar mais fazer isso daí, então vamos pensar nisso, né? Nós como desenvolvedores, eles falam aqui, nós como desenvolvedores, o que devemos ter em mente? Justamente, a gente tem que ter em mente, quando a gente está desenvolvendo, a gente vai desenvolver um software para milhões de pessoas. Eu estou dando um exemplo, milhões de pessoas ou centenas de pessoas, né? A gente vai ajudar muitos usuários. Então, a gente quando está desenvolvendo um módulo, a gente tem que ter isso em mente. Pô, esse módulo aqui, eu vou fazer ele legal, sabe? Vou pedir ajuda da Flávia, do design, do Júnior. Será que essa regra mesmo, do El, né? Do André, em relação à arquitetura? Porque a gente não vai estar escrevendo esse software para a gente vai estar escrevendo esse software, esse módulo, né, no caso, para centenas de usuários. Um monte de gente vai se beneficiar daquele trabalho que a gente está fazendo aqui, sei lá, em 1 ou 2 horas. Então eles falam que a gente tem que pensar nisso quando a gente está desenvolvendo. Eles falam também em relação ao Ajax, quando for possível, utilizar Ajax. Por exemplo, para você não ter que ficar recarregando toda hora, sei lá, uma busca, igual o pedido. Imagine se a gente fizesse o pedido e se a gente não tivesse utilizado o Ajax. Imagina, toda a busca, o cara ia lá no banco, pegar tudo de novo, trazer, ia ficar pior do que estava antes. Então, quando for possível utilizar Ajax, para você não ficar toda hora indo no banco, né? Questão de performance, eles falam para a gente utilizar Ajax. Não que você vai sair utilizando Ajax em tudo, não é isso, né? Tem o bom senso. Se você está desenvolvendo um módulo e se for ver que dá para utilizar Ajax e vai beneficiar o usuário, que a performance vai ser melhor, eles falam para a gente dar prioridade para utilizar o Ajax. Sempre escreva código para as outras pessoas, né? Mais uma vez, então, quando você está escrevendo um código, não escreva para você, escreva, sei lá, vou escrever pensando que o Ismael vai ler o código, que o China, que o Bolha, né? O Andrezão, porque eu escrever o código para mim, ler só, às vezes se o código for tão ruim, igual eu falei, nem eu vou saber ler daqui a um mês. Mas a gente tem que, eles falam que quando nós estamos escrevendo o código, a gente sempre escrever pensando nas outras pessoas. O que precisamos para construir bons códigos, né? Conhecimento, né? Estudar, pesquisar, sempre evoluirmos, nunca ficar acomodado, porque se a gente ficar acomodado, o código a gente vai ficar ultrapassado. Então, sempre o André está falando para a gente estudarmos, sei lá, 15 minutinhos do dia, né? Então, se a gente não tiver conhecimento, nunca a gente vai conseguir construir bons códigos. Então eles focam muito nisso. Então, para você ver, eles são, quem escreveu o livro, são vários desenvolvedores que participaram de diversos projetos. Então, eles têm muita experiência e eles estão falando isso, né? Então a gente tem que pegar esses exemplos para a gente crescer, né, profissionalmente,
E na vida pessoal também, né? Porque isso daí não é só profissionalmente. Cuidado com gambiarra, eles falam, né? Foi o que eu falei, porque eles falam, se você fizer uma gambiarra, é que nem o Jason, ele vai voltar e vai te pegar, não adianta. Ele vai te pegar, pode demorar um mês, um ano, mas daqui a pouco você vai ter que mexer ali, não sei porquê. Não adianta, sempre você vai ter que mexer ali e você vai se lascar, não tem jeito. Um exemplo é o Reassociate, quanto tempo a gente estava me enrolando, né? Acho que fazia uns 2 anos esse mesma coisa, agora resolveu, daqui a pouco começava a brotar, né, um negocinho, e aí vinha de novo, composição de produto, aí daqui a pouco endereço, não tinha jeito. Então, não adianta querer fazer gambiarra, porque ela vai voltar para pegar a gente, tem que resolver, hoje agora você tem que estar falando, a gente tem que estar falando, o André, a gente tem que resolver as coisas na raiz, porque senão não adianta. Deu um bug lá no suporte. Vamos fazer uma gambiarra para fechar essa nota aqui, beleza. Não adianta, daqui a pouco vai ligar outro cliente e vai acontecer a mesma coisa, né? A mesma coisa. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Não tente resolver tudo de uma vez. A gente tem que tomar cuidado se a gente, por exemplo, tem uma tarefa para a gente fazer para, sei lá, fazer um cálculo novo num desconto. E aí a gente vê o código está ruim. Aí toma cuidado para não querer reformar aquilo, porque não é para fazer aquilo naquele momento. Tudo bem, tá ruim, o código tá ruim, você vai dormir triste na sua casa, vai pegar o ônibus chateado, vai chorar, não vai almoçar, tudo bem, beleza? Mas, a gente tem que resistir. Não adianta, cheio de script, o momento não é aquele para resolver tudo, para refazer, porque senão a tarefa vai demorar, sei lá, 2 dias, e uma coisa que ela foi estimada para fazer, sei lá, em 10 minutos. Então, cria uma tarefa nova, né, para reformar aquele módulo, mas ali não é o momento para fazer aquilo. Então a gente tem que tomar cuidado, eu sei que não é fácil, eu mesmo às vezes falo, nossa, que coisa ruim, mas a gente tem que tomar cuidado com isso daí. Eles falam também, sempre, por exemplo, a gente tem sempre nota fiscal, né? Dentro da nota fiscal a gente tem uma lista de itens. Então, em vez de a gente ficar fazendo nota fiscal, ponto 7 de itens, na verdade, ponto get itens, ponto add, adiciona um item, criar métodos lá dentro, add item, remove item, para ficar mais fácil, né? Porque você já adiciona um item, remove um item, para você toda hora não ter que ficar fazendo isso daí. Então, acho legal, isso daí o André já tinha falado uma vez, todos os métodos assim que a gente tem listas, igual nota fiscal, né? Nota fiscal já tem os métodos, mas outros métodos às vezes que tiverem isso daí, a gente pegar e fazer dessa maneira, né? Não ficar fazendo mais série, get, não sei o que, ponto add. Então, acho que é legal a gente ter um padrãozinho desse daí, porque isso fica fácil para desenvolver, para entender, né? Para ler o código. Projetar software para outros desenvolvedores, eles falam que é um desafio, porque eles falam que os desenvolvedores são chatos, são mais exigentes às vezes até que os próprios usuários que a gente desenvolve software, que não tem conhecimento. Então eles falam que a gente, para desenvolver para os outros desenvolvedores, a gente tem que fazer as coisas direitinho, né? Porque, igual eles falaram, igual eu falei, os desenvolvedores são chatos. O que é uma biblioteca ideal? Biblioteca em relação a código, né? Não em relação a livros, não. Eles falam que uma biblioteca ideal é aquilo que um desenvolvedor iniciante, um desenvolvedor com conhecimento médio, com um expert, consiga usar e entender ela. Não só desenvolver uma biblioteca só com um cara que é programador master, que sabe tudo. Então não, todo mundo tem que conseguir entender essa biblioteca. E eles falam que os métodos, tudo da biblioteca, não precisa... se você quiser colocar um comentário aqui, quando você coloca o ponteiro do mouse lá em cima do método para descrever, tudo bem. Mas só que o próprio método já tem que dizer o que aquilo ali faz, né? Eles falam, para não ficar perdendo tempo. Então isso que é uma biblioteca ideal para ele que escreveu esse capítulo. Então eles falam também que o código deve caber em uma tela. Se o código, porque aquilo que eu tinha falado para vocês, que esse capítulo até eles falam isso, porque a nossa mente ela não consegue memorizar muitas coisas, ela não consegue. Então ela consegue memorizar poucas coisas. A partir do momento que você começa a ler um código e ele tem muitas linhas, tem muita coisa, eles falam que
o ser humano vai querer pular aquilo ali para entender na parte de baixo. Então, não que você vai desenvolver, aí fala assim, né, o cara fala, tudo bem, o código cabe numa tela, aí o cara pega aquele plasma lá, tudo bem, o código está cabendo numa tela, não é isso, né? Tem que ter um bom senso, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Aí eles falam que isso daí deixa os programadores frustrados, porque você começa a ler o código e não começa a entender nada, e você vai triste para casa, não vai almoçar, né? vai ficar em depressão. Então eles falam também que nomes bem escolhidos são muito importantes. O Luiz já falou na apresentação dele. Então, vale a pena gastar um pouquinho do tempo para dar um nome para um método, para uma variável, sendo que daqui a, sei lá, um mês, uma semana, o André vai pegar o método que eu fiz, vai, tal, já sei que faz, não vou precisar ler o conteúdo do método para entender o que ele faz, né? Então é muito importante isso daí. A gente, na verdade, vai estar perdendo tempo escolhendo o nome das coisas, né? Vai estar ganhando tempo, porque amanhã o Júnior, o André ou o Ismael vai ler o método e já vai saber o que aquele método está fazendo. Então, cuidado com variáveis globais, eles falam também. Pode utilizar variáveis globais, mas só se for preciso, né? Senão você declara uma variável local mesmo. Antigamente a gente tinha muito isso nos nossos códigos, tinha muitas variáveis globais lá que nem precisava às vezes, então eles falam que a gente tem que tomar cuidado com isso. E é isso que eu queria passar para vocês hoje.